A seguir, a palavra com o reverendo Miguel Lopes. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, famosa Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Em algumas traduções, entendes o que leis? Da onde deu aquele livro, né? Não sei se vocês conhecem de hermenêutica. Entendes o que leis? Né? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se a seu lado. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala-se de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco lhe disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse, e esse é o tema da mensagem: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e batizou o eunuco. Geralmente o riacho fica abaixo, né, da estrada. Então eles desceram ali para poder batizar o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Amém. Meu Deus, não tem como nem ler esse texto se não for pelo Teu Espírito, para que ele possa produzir transformação, conscientização e responsabilidade naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Peço, Deus amado, que neste momento o Senhor possa falar aos nosso coração, que a nossa mente, Senhor, seja inundada da Tua Palavra, que possamos levar cativos à obediência da Tua Palavra todo pensamento, que possamos ser gerentes dos nossos pensamentos agora, esquecendo as contas a pagar, o almoço que vai vir, qualquer outro tipo de compromisso lá fora, mas que concentremos toda a nossa atenção àquilo que o Senhor quer falar conosco. Que nesta manhã o Teu auxílio, Senhor, seja perceptível, tanto para abrir os corações e entendimento, quanto para que nós possamos ministrar essa palavra que é faca de dois gumes. Corta de um lado e corta do outro. Que Teu Espírito possa nos encher mediante essa palavra também, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, queridos, quando a gente volta um pouquinho, a gente vai observar que Estevão havia sido morto, né? Saulo permite e contempla o apedrejamento de Estevão, e nesse momento começa uma perseguição, e todo mundo sai, com exceção dos apóstolos que ficam em Jerusalém,
Então, nós conseguimos contemplar o Senhor fazendo com que essa perseguição aconteça para que o Evangelho fosse pregado em outras cidades. Que às vezes a gente se acomoda, não é verdade? A gente fica acomodado ali em Jerusalém. E o Senhor às vezes permite as perseguições para que a gente vá pregar esse Evangelho. E Filipe, de maneira específica, era um dos 7 diáconos. E provavelmente era um dos 70 lá atrás que foi enviado por esse evangelista. Ele chega a Samaria. Para quem sabe, Samaria é um local bem complicado para os judeus, né? Quando nós retornamos um pouquinho na história, nós sabemos que a estratégia do rei da Síria era pegar um povo e jogar em outra nação e misturar tudo. E isso aconteceu quando os judeus retornam da Babilônia, que vão construir, eles encontram ali um misto de povos, de gente. E aí, em Samaria, né? E aí eles não permitem que ajudem na construção do templo por causa desse misto, porque eles adoravam ao Deus da terra, que para eles era o nosso Deus, mas adoravam outros deuses de outras nações das quais eles tinham vindo. Então, eles não eram, vamos dizer assim de maneira clara, monoteístas. Eles eram politeístas. Então, não tinham como ajudar na construção do templo. E aí, esse problema se estende por todas as eras, até chegar aquela mulher no poço de Samaria ali, né, no samaritano, onde Jesus para e conversa com ela, e explica para ela que agora nele era concedida a promessa do Pai, que era o Espírito Santo, e independia agora de nação, dependia de povo, dependia de tribo, agora é para todo aquele que crê. Então nós já temos estudado esse diálogo dessa mulher samaritana, essa água que é o Espírito Santo, que ele disse que ela jamais teria sede, e vimos qual tipo de sede que ele está descedentando, porque muitas vezes a gente pensa que Jesus veio matar a sede financeira, né? Veio matar a sede de problemas no casamento, veio matar a sede de soluções de problemas. E aí quando ele faz, glória a Deus, mas quando ele não faz, a gente fala que promessa, a sua promessa não foi cumprida. Só que ele veio matar a sede crucial do homem, que é a sede de quê? Da sua alma, da sua desconexão com o seu Pai, o seu Criador, a saudade daquela relação que ele tinha no Éden. Essa ele veio suprir. E aí muitas vezes é pregado que ele veio suprir as outras. Ele pode até suprir, mas muitas vezes a gente não observa isso, né? Quantas irmãs passam por luta no casamento e às vezes morrem debaixo da luta, não é verdade? Quantos irmãos passam necessidades financeiras e às vezes vão entrar anos após anos com a mesma dificuldade? Quantos irmãos sofrem com um problema físico durante anos? Então Deus pode curar segundo a vontade dele. Se ele não quiser, vai ser o seu espinho na carne. Então é bem difícil. A gente fez essa discriminação. Qual foi a sede que o Senhor veio saciar? Só a sede filosófica, né? De onde eu vim, para onde eu vou, essa ele veio saciar. E aí a gente cai dentro daquilo que Paulo falou: sei estar abastado, sei ter necessidade financeira, sei ser honrado, sei ser humilhado, porque tudo posso. Outro texto usado fora de contexto, né? Então, a gente precisa entender que sede Jesus veio descedentar. Qual foi a promessa que ele vai cumprir? É a do novo nascimento. Essa alegria indizível que esse eunuco teve. Então, nós caminhamos aqui e vimos, a primeira coisa é que o anjo envia Filipe para o sul, né? O caminho descia de Jerusalém a Gaza, a famosa Gaza. São 100 quilômetros. E essa mesma estrada acabava também indo para Cesareia e levava ao Egito também. E a coisa interessante que nós precisamos falar é que a igreja da Etiópia, né, tem como um dos seus fundadores o próprio Filipe, justamente porque esse africano aqui, que era o eunuco,
ele leva o evangelho para lá. A igreja da Etiópia, ela é uma igreja, ela tem a sua ligação com a igreja ortodoxa grega, mas em 1959 houve uma ruptura, né? Tanto a igreja copta no Egito, quanto a da Etiópia. A da Etiópia houve uma ruptura, mas continua de alguma forma tendo uma ligação com a igreja do Egito. Houve uma ruptura com o Egito, tá? Com a igreja copta. Mas continua considerando a igreja do Egito como igreja mãe. Na Etiópia são 40 milhões de cristãos. Você tem uma ideia. 40 milhões de cristãos. Vinculado à igreja ortodoxa, né? Lá também é episcopal. Então, vocês não interessam por isso? Vamos continuar aqui com a mensagem. Então, o anjo leva Filipe para essa estrada. E ele fica do lado da carruagem. E naquela época tinha ninguém lia baixo. Vocês não sabem, ninguém lia baixo. O negócio de ler baixo é da gente, que, né? Ninguém quer saber, que a gente não quer que as pessoas saibam que a gente está lendo, cheio de mimimi, né? Mas ler alto era uma prática deles. Eles liam alto. E o eunuco aqui está lendo alto. E ele está do lado da carruagem e escuta. Isso é interessante, né? Ler alto é algo que pelo menos eu acho que faz você se concentrar melhor, né? Porque você está abaixo, vem os passarinhos, os pensamentos voando na cabeça, daqui a pouco tu está em outro lugar, quando tu começa, tu percebe logo que não está entendendo o que está lendo, né? Então ler alto ajuda bastante, só que é cansativo pra caramba, né? Ficar lendo um livro em voz alta é complicado, mas para algumas pessoas que têm problema de atenção seria um princípio de solução, né? Da solução. E aí ele então é convidado para entrar na carruagem. Na carruagem. Olha que interessante. Ele começa aqui no versículo 1, para a gente acompanhar. O anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se, vá para o sul no caminho que desce para Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace. Candace não é um sobrenome dele. Candace era um título dinástico que dava a rainha mãe quando ela exercia o seu poder em nome do rei, tá? Então, a gente, só não gosto de dar muitos detalhes, mas só para vocês entenderem. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Talvez um ministro das finanças aqui. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém, estava regressando ao seu país. Alguns estudiosos dizem que ou ele era judeu e estava voltando para adorar ali, ou ele havia sido convertido ao judaísmo e estava voltando, uma espécie de prosélito. E assentando na sua carruagem, vindo, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Que às vezes a gente está explicando, ensinando, pregando, a pessoa está assim, né? Já viu? E às vezes é necessário a gente parar e perguntar: você está entendendo o que eu estou falando? Está conseguindo pegar? Né? Porque às vezes as pessoas não entendem o que a gente está falando. E é necessário parar, retornar em algum ponto, para que essa pessoa possa novamente concatenar a ideia direitinho, né? Então ele continua: você entende o que está lendo? Olha a resposta humilde dele: como poderei entender se ninguém me explicar? Aqui a gente vê a humildade do eunuco, porque tem muita gente que não entende nada, sai da escola bíblica sem entender nada, sai do culto sem entender patavinas e não tem humildade de perguntar a alguém que possa ajudar. Não é verdade? O orgulho de falar: eu não sei. E esse eunuco aqui em momento nenhum faz isso. Ele simplesmente: como eu vou entender se não tem quem me explique? Perguntas sinceras merecem respostas sinceras. E ele continua: e convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Estou aqui lendo tudo que a gente acabou de ver aqui. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Isso é Isaías 53, né? E o mais interessante, Isaías é de 701 a 740, século VII.
Isaías tem 700 anos antes de Cristo, inclusive nos rolos do mar, né, nos rolos de Qumran, foram encontrados pergaminhos, cópias iguaizinhas a que a gente tem aqui, com poucas variantes, né? A gente chama de variantes, com poucas variantes que não interferem em nada o conteúdo. Então a gente vê que esse rolo que foi achado em Qumran tem 200 anos antes de Cristo, mas Isaías foi escrito 700 anos antes de Jesus, dizendo que ele seria como? Transpassados pelas nossas transgressões. Então você começa a entender que a nossa fé não é um salto no escuro, ela se comprova com as promessas anteriores, de milênios atrás. E aí, olha só, se você falar assim, meu filho vai nascer moreno, com os olhos castanhos e forte, e na cidade tal, provavelmente você não vai acertar nada, você não tem garantia de nada. Agora, são 350 profecias se referindo ao Messias, diretas e indiretas, cumpridas literalmente. Você consegue pegar isso? Isaac Newton era um cristão, né? E ele escreveu vários comentários sobre Daniel. Isaac Newton ficava totalmente aturdido, desesperado quando via esses cumprimentos que ocorreram. Então, se você for pegar um teólogo liberal, pegar alguém que não crê na palavra, aquela coisa toda que a gente justifica, justificativa é igual peça de fusca, a gente encontra em qualquer lugar, né? Mas a estrutura mesmo, o balanço, justamente por causa desses rolos encontrados, não tem como. E a nossa fé se baseia em tudo aquilo que Deus é tão tremendo, ele diz, vou fazer, e lá na frente faz, o tempo é dele, mas ele faz, e se cumpre. Aí nós que estamos aqui, temos o privilégio de olhar para trás e falar, caramba! E foi isso que aconteceu aqui. Essa passagem está sendo pregada, essa passagem diz que ele vai ser humilhado. E eu vou te dizer uma coisa, nenhum judeu aguardava o Messias se humilhando naquela época. Para todos os judeus, o Messias seria um Messias político, que iria restaurar o trono de Davi. Ele não esperava alguém que ia morrer pelos seus pecados, dar a segunda face, entrar no meio das prostitutas, dos marginais e pregar que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele não esperava isso. Esperava alguém, e não veio. Porque o reino de Deus não é o reino desse mundo, né? Meu reino não é desse mundo. Isso é maravilhoso. Por quê, irmãos? Porque Filipe faz algo aqui também extraordinário. Ele entende, eu ia até mostrar aqui, porque havia uma profecia em 56, 3 e 4, para os eunucos, mas havia uma maldição em Deuteronômio 23 e 1 para os eunucos. Parece que nessa época, já em Isaías 56, esse tipo de maldição já havia sido arrefecida, mas seria um estudo mais para a gente aprofundar aí. Mas só para que vocês entendam, porque você vai falar assim, mas um eunuco jamais poderia ser contemplado por Deus, porque havia uma maldição, não podia nem entrar para adorar na congregação, um eunuco. Lá em Deuteronômio 23, 1, se vocês anotarem, vocês vão ver. Mas em 56, Isaías 56, 3 e 4, você vai ver que já arrefeceu essa maldição. Ok? Então, Deuteronômio 23, 1 e posteriormente Isaías 56, 3 e 4. E aqui nós vimos Cristo, o Cristo, na verdade, Filipe levando esse Cristo, não fazendo distinção de cor, raça, classe social, condições financeiras, nada. Porque o Cristo veio para todos, todo aquele que crê. Amém? E continua aqui. Outra coisa muito interessante é que Filipe, ele modula o seu discurso. Ele modula a sua evangelização, e nós com o tempo aprendemos isso. No começo eu me lembro que quando eu evangelizava, eu tinha um ponto teológico que as pessoas não concordavam, eu dentro do carro socava o carro. Às vezes o carro não era meu, estava de carona. Eu chegava para evangelizar, o cara falava de outra coisa, caramba, era aquela coisa de novato.
né? E Filipe aqui já é alguém maduro, e ele sabe que tem que modular o seu discurso. Por quê? Porque um pouquinho antes, um mago se converteu, Simão. Você lembra que ele havia se convertido? Aqui no capítulo 8 mesmo você vai ver. O mago havia se convertido. E ele vê Filipe fazendo maravilhas, curando, libertando, coisa maravilhosa. E como os apóstolos de Jerusalém ficaram sabendo que em Samaria as pessoas tinham recebido a Cristo, o Espírito Santo, que era a promessa, eles vão para lá, enviam João e Pedro. João e Pedro chegam lá em Samaria. E Pedro e João começam a impor as mãos sobre as pessoas, elas recebem o Espírito Santo, aquela maneira bem drástica do princípio da igreja. E aí, o que o mágico faz? Simão, quanto é para receber esse poder aí? Qual é a pelenga? Quanto a gente tem que pagar? Me vende esse poder. Aí Pedro se vira para ele e fala assim, ó, vai você e o seu dinheiro para o inferno, parafraseando o que ele falou. Se arrepende, talvez Deus te perdoe. Está vendo como é que ele modula aqui o discurso? Ele, como um cara que já tinha sido batizado, que batizou no momento que todo mundo estava sendo batizado, ele é duro, porque ele ouviu o discurso, se batizou no meio de toda aquela população, mas nesse momento ele faz o quê? Quer comprar o dom de Deus. Pedro ripa nele, mas aqui, para o eunuco, Filipe é duro? Tem alguém metendo pau nele? Não, senta aqui, vamos conversar, vou te explicar o que a gente precisa modular o discurso, cada pessoa é de um jeito. Não adianta eu querer ser João Batista, porque João Batista estava pregando para quem? Vamos lá, Herodes, que pegou a mulher do irmão, né, Herodiana, e estava causando escândalo ali. Esse aí, pá, né? Não quer ouvir, não quer saber de nada. Então a gente precisa aprender a modular o nosso discurso. Tem um filme na Prime, não sei quem tem a Prime aqui, chamado Half Heaven. Não sei se vocês já ouviram falar. Half Heaven. Esse filme é a tradução aí meio paraíso, meio céu, tá? Half é metade. Vamos botar mais ou menos assim a tradução livre. Esse filme, ele vai falar na África, tá? Um pastor jovem, e ele é doido para ser pastor. Então ele evangeliza a cidade toda, ele vai para cima e para baixo pregando. Só que tem um pastor presidente da igreja que fala assim, começa a ficar com ciúme dele, né? Porque todo mundo, olha, tem que ordenar ele é uma bênção, tem que ordenar. Aí ele, poxa, peraí, beleza. Aí a esposa dele fala, do pastor, que houve 3 mortes lá numa tribo, eu não vou lembrar o nome da cidade, tá? Mukbuk, algum nome aí, eu não vou lembrar, não adianta. E 3 jovens foram assassinados. Eu vou dar spoiler mesmo, se quiser ver, vê. Se não quiser, não vê. Aí o que aconteceu? Ele ficou, aí o marido dela teve a ideia, falou assim, começou a rir, glória a Deus. Ela falou, o que foi? Glória a Deus. Aí chegou no culto de domingo e falou, gente, o Espírito Santo falou comigo de tal maneira que eu me arrepiei da ponta do dedinho até o último cabelo. Foi um poder do Senhor tremendo. Ele me revelou que Deus estava mandando um homem aqui lá para, vou chamar o nome, tá? Mukbuk, lugar violento, cheio de assassinos, sem lei. E Deus me falou que é o Wallace. Não. E ele fica assustado, Wallace. Ele não faz essa alegria toda aí para o Mukbuk, né? Ele não tem essa alegria toda. Ele fala assim. Aí o povo da igreja, né? Ou seja, o pastor presidente armou para jogar ele na boca do leão bravo e ele vai para lá. Primeira coisa que acontece com ele quando chega na cidade, ele é roubado. Rouba o carro que ele estava, com o motorista, rouba o documento dele, rouba tudo. Ele, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E aí, quem ajuda ele? Uma prostituta. Por isso, a partir de agora, aqueles que são menores aí, não tem muita cena pesada não, mas para criança não dá para ver, tá? É um filme cristão, mas baseado em alguns fatos reais, então fica meio complicado. A prostituta ajuda ele. E ele começa a pregar o evangelho. Mas sabe como é que ele prega o evangelho?
Supor, a Thaís, Davi aqui, gente. Olha, tem o céu e tem o inferno. Deus fala que se você não receber, você vai para o inferno. Meu irmão, o primeiro já veio com a prancha na lata. Falta de sabedoria, não sabe modular o discurso. Ela tomou uma pranchada. O outro veio e ficou calado, e ele falando, vai para o inferno, que não sei o que, blá. O outro já passou a mão na carteira dele. Ele chegou em casa, hoje ele tem que ganhar uma alma para voltar para a cidade dele, de qualquer jeito. E ele não ganha uma alma. Aí ele chegou para a prostituta e falou, ganhei uma alma. Aí ela, que legal, quem foi? Ah, foi o Zé Buscapé. Não sei o nome tudo estranho lá, né? Diferente pra gente, estranho são nossos para ele. Olha, Zé Buscapé. Aí ela falou assim, ué, dá uma olhadinha no teu bolso aí. Quando ele olha, a carteira não estava. Ele te roubou enquanto você estava pregando, né? O outro, ele chegou também passando fome, necessidade, sem leite para as crianças. Então, não, vou falar com vocês precisam se arrepender, porque senão vocês vão para o inferno. Vocês vão queimar no fogo do inferno. Tem o céu e tem o inferno. O que você quer agora? Aí ninguém dava atenção para ele. Ele foi embora triste. Aí a prostituta, né, fala para ele assim, sabe qual é o seu problema? Você está pregando para um povo pobre, sem cultura nenhuma, sem nenhuma condições. Sabe o que você está fazendo? Colocando sal na ferida deles, quando você mete o dedo. Foi aí que a ficha dele caiu. E ele volta lá, aquela família que estava com fome, ele já supre a necessidade e fala, eu vim falar do amor de Cristo. Nós rompemos com Ele, mas Ele pode perdoar o seu pecado. Se você confessar Ele como Senhor, hoje Ele te dá o perdão dos seus pecados. Você precisa confessá-lo como Senhor e se arrepender dos seus pecados. Meu irmão, foi um atrás do outro, não foi só um não. Ele começou a pregar o verdadeiro Evangelho. Então, às vezes, a gente precisa entender como modular o discurso numa evangelização. Senão você vai ser o quê? Alguém frustrado. Mas não, estou me apedrejando porque eu prego o Evangelho. Não, você está pensando que você é um chato. Tem um xiita e tem um chato. A gente tem que entender a modulação. Você vai chegar para sua mãe, oi, você vai para o inferno. Você vai ter que chegar, mãe, Jesus morreu pelos nossos pecados, ao qual eu sou pecador também. E você precisa se arrepender dos seus pecados. Então vejam esse filme que ajuda bastante na modulação do discurso. Tá bom? É igual, gente, olha, na vida tudo é modulação. Tem gente que você pode rir, brincar, zoar e vai te respeitar da mesma. Tem gente que você não pode dar um pouquinho de asa que quer arrancar teu dedo. Você tem que modular o seu relacionamento. Com um você ri demais, o outro você já é mais sério, mais fala, o outro, porque tem gente que avança o sinal. E a gente tem que conhecer um por um para modular o nosso também relacionamento. Pegou? Pegou não? Ou você acha que tem que ser esse papinho, eu tenho que ser assim com todo mundo? Vai ser assim como você é com todo mundo para tu ver. Vai! Por não reclama. Então vamos lá. Que coisa maravilhosa. Ele continua. Então o eunuco disse a Filipe, peço que você me explique quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Filipe começa aonde ele estava com dúvida. Filipe não vem agora lá para trás e fala assim, não, porque na verdade... Não, ele começou da onde ele estava com dúvida. A evangelização começa assim, o ponto nevrálgico da pessoa, e aí você discorre os demais, até chegar no que Cristo fez por você, senão você perde a coerência. Óbvio que tudo isso com dependência do Espírito Santo, sem ele nada funciona. E continua. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse, eis a água aqui, o que impede Deus que eu seja batizado? Nesse momento ele já tinha pregado o batismo, porque o batismo é o rito de iniciação, é a possibilidade de receber a graça do Senhor. Então é algo que ele quer. Quem entrega a vida a Jesus, quem começa a caminhar com o Senhor, gente, ele quer participar do corpo de Cristo de maneira integral, ele quer cear. A pior coisa que tem, todo mundo ceando, você fica olhando ali, não pode, não é verdade?
Você acabou de ser, todo mundo ceando, você não pode, que você não é batizado, né? Então, a primeira coisa que ele quis foi ser batizado, confessar Cristo como Senhor da sua vida e receber a graça de Deus naquele momento, de maneira mais explícita. Ele continua: é lícito se você crê de todo o coração. É lícito se você crê de todo o coração. Filipe explicou o evangelho todo para ele. Ele quer se batizar e ele diz: é lícito se você crê de todo o coração. Por que a gente não batiza mais assim? Você crê? Creu? Já batiza aqui. Tem igreja fazendo isso, né? Não vou dizer nome de nada, mas tem igreja. Você chega hoje lá, você crê? Crê? Já batiza, não vai comer pizza com o pastor. Tinha uma menina aqui na igreja, há muitos anos atrás, que ela não tinha condições nenhuma de ser batizada, né? Mas ela foi visitar uma igreja. E ela chegou na igreja, a mãe dela mandou uma mensagem para mim: pastor, eu estou muito feliz. Eu falei: o que foi, minha irmã? Minha filha se batizou e ainda comeu pizza com o pastor. Depois trouxeram aqui, eu falei: minha irmã, a sua filha ainda não nasceu de novo. O batismo não é para nascer de novo, é porque nasceu de novo. E, né? Passou uma semana, aquela emoção, voltou tudo ao normal, abandonou a igreja, até hoje fora da igreja, né? Então, não é assim, porque naquela época, quando você falasse assim, ó, você recebe Jesus, confessa Jesus como Senhor e Salvador, a pessoa ia falar o quê? Sim, porque ela sabia que ela seria espoliada, ela seria expulsa de casa, ela seria tratada como um rebelde. Receber Jesus naquela época não é igual hoje, não. Hoje é uma maravilha receber Jesus, né? Naquela época, se você recebesse Jesus, você era deserdado pela própria família, aliás, até hoje, tanto árabes quanto, não vou dizer, os muçulmanos, melhor dizendo, ou islâmicos, mas todos eles, a diferença, eu não quero falar sobre isso aqui também. Se você se tornar um cristão, você vai ter problemas muito sérios na família. Judeu também. Então, por que ele não fala? Hoje a gente tem que dizer qual é o Jesus que a gente está falando, o que ele fez, porque tem um monte de Jesus aí fora. Aí você tem que passar por lá para dizer quem é Jesus. Você crê no nome de Deus? Quem é esse Deus? Pode ser o Deus tal, o Deus tal, o Deus tal. Né? Você tem que explicar de maneira esmiuçada quem é esse Deus. E que Espírito Santo é esse? Tem vários Espíritos aí. Qual é o... Aí você tem que perder horas explicando quem é a pessoa do Espírito Santo. Então não dá mais para você falar: você crê? Você tem que passar pelo discipulado. Tá aí, já está quanto tempo no discipulado? 1 ano, né? 1 ano de catecúmenos para batizar. Ninguém tem pressa de batizar aqui, porque batismo não salva, o que salva é Jesus. Tá? O batismo é a confirmação. Óbvio, quando a gente vê os frutos, né? Ou melhor, o fruto do Espírito brotando no coração das pessoas, a gente, né, começa a acelerar as coisas. Mas muitas vezes não acontece assim. Somente pessoas que nasceram dentro da igreja. A alegria que alguém que chegou agora tem, não vai ter aquele que é diferente. Ele já está acostumado com isso tudo aqui. Não vai ter aquele arrombo, né? Vai ser aquela disrupção na vida dele. Não vai ver. Porque ele já está muito tempo ali. Entendeu? Já está. Mas você entende? É uma coisa, outra coisa. A alegria existe, mas não aquela loucura do começo. De quem chegou agora. E a gente vai, vamos caminhando. Ele continua falando agora sobre: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Bem, muita gente fala, mas aqui foi por imersão, porque era um riacho. Eu acho difícil ele ter batizado por imersão, né? Porque depois entra numa carruagem todo molhado, mas pode ser, né? Aqui não fala que foi por imersão, mas também não fala que foi por aspersão. Todo tipo de purificação no Antigo Testamento, se vocês lerem o Antigo Testamento, todo tipo de purificação no Antigo Testamento era feito com isopor, uma planta ao qual se aspergia. Tá legal? Então, todo rito purificador é feito com isopor. O quadro que nós temos do 2º século, existem quadros lá do início, tanto até de Filipe batizando eunuco, todos eles eram por infusão.
Não era era meio aspersão, meio imersão. Vocês sabem o que é infusão? Infusão é quando entra na água, a água fica na cintura e a pessoa joga água na cabeça. Imersão é quando entra o corpo todo, não pode faltar nem a unha, senão não é salvo, né? O terceiro é a aspersão, que é como a gente faz aqui. Então, o meio, ele não é claro. Ah, pastor, mas a palavra baptizo, no grego, significa mergulhar, pastor. Não, a palavra baptizo no grego, quando manda lavar os instrumentos que está sendo usado, é na bica, não tem mergulho. É aspersão. Ok? Então, a mesma palavra que é usada para batizar, é usada para lavar os talheres debaixo da água lá. Então, isso não deveria nos separar. Isso é uma adiáfora, como chamam os reformados. Os reformados chamam isso de adiáfora, porque são coisas que a Bíblia não fala, é assim. Então a gente não precisa brigar por isso. Assim como pós-milenismo, pré-milenista, amilenista, a briga já está lá, para tu ver, por acaso. A gente crê na nossa linha, a gente confessa essa linha, a gente ensina essa linha, mas não pode nos dividir, caramba. São adiáforas. Tricotômico, dicotômico, bicotômico, quintocômico. Meu irmão, o homem é integral, certo? Eu tenho minha posição, eu sou dicotômico, mas quem é tricotômico, beleza, eu vou me separar de você por isso. Aí se divide igreja por causa dessas besteiras. Entendeu? Então, estou falando isso até cansativo para mim, depois de 22 anos. Mas vamos lá. Ele continua. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Cheio de quê? O batismo gerou alegria nele. Não porque foi água assim, ou porque foi água assada, ou porque foi água quentinha, ou foi morna, ou foi mineral, ou foi com gás ou sem gás. Mas porque houve a transformação interna, a alegria do novo nascimento. Isso é o mais importante. Isso aqui é só uma confirmação pública e um meio de graça também de Deus na nossa vida. É uma ordenança dele. São dois sacramentos, batismo e ceia. E a gente tem que fazer. Não adianta ficar na igreja pro resto da vida sem se bater, porque mas isso precisa de uma avaliação. Eu acho que se tivesse mais avaliação nas congregações, menos escândalos haveria nas igrejas. As pessoas chegam, com 15 dias são batizados, com 1 mês e meio são diáconos, com 4 meses são pastores. Mas voltando aqui para encerrar. Ele então é levado para Azoto, né, num arrebatamento, talvez para fortalecer mais a fé ali de Filipe. Ele vê esse arrebatamento abrupto, e diz o texto que mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Que evangelista maravilhoso, né? Que época maravilhosa de evangelização. Hoje a gente tem Instagram, né? Mas nessa época aqui era ali, ó, cidade em cidade, tribo em tribo, tendo que pregar o evangelho e morrer muitas vezes, entregar a sua vida por pregar esse evangelho. E ele aqui, o central do que a gente queria falar é que se você crê que Jesus é o Filho de Deus e veio nesse mundo para destruir as obras do diabo na nossa vida, para te perdoar, para te redimir, para te levar para o reino dele, implantar o reino dele no teu coração, o governo de Cristo no seu coração, é lícito que você se batize. Por isso nós vamos dar início aqui agora ao batismo, primeiro da Thaís, depois do Lucas. Eu queria que vocês orassem comigo agora. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pelo propósito primário, que é evangelizar e levar as pessoas ao batismo, Senhor. Nós vimos aqui nessa igreja ainda embrionária, Senhor, sem ainda estar arrumada,
o Senhor agindo, Senhor, não devia nem ser ato dos apóstolos, devia ser atos do Espírito Santo, porque aqui o Senhor guia, o Senhor leva, o Senhor enche do Espírito Santo, o Senhor sela. Pai, aqui o Senhor tem a sua obra realizada de maneira ímpar. Por isso nós te pedimos nesta manhã, Senhor, abençoa, Deus, esse rito, que nós possamos a partir de agora, Deus amado, estar ligado naquilo que o Senhor está ministrando sobre a vida de cada um. Em nome do seu Filho nós oramos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém. Thaís, acho que as pessoas ainda muitos aqui não conhecem um pouquinho de você ainda. É um pedacinho, a gente que caminha mais assim junto, sabe, mas muita gente ainda não conhece esse processo até chegar aqui. E de uma maneira resumida, se pudesse se apresentar dessa forma para o povo. Bom dia, pessoal. É verdade, pouca gente conheceu o meu histórico antes de chegar aqui. Para quem não sabe, eu sempre fui à igreja com a minha mãe sempre me levou para a igreja. Daí meus pais se divorciaram e eu permaneci. E eu sempre ouvi, Jesus morreu por você, Jesus morreu por você. Mas a verdade mesmo não havia sido revelada. Eu não entendia. Eu não entendia, tipo, mas por que Jesus morreu por mim? Se ele não tivesse morrido por nós, todo mundo ia morrer. Tipo, eu não entendia, de verdade, aquela verdade não caía a ficha, sabe? E aí eu comecei a me relacionar com o Davi, eu comecei a vir e assim, eu já estava bem distante de Deus antes de conhecer o Davi, bem distante mesmo, fiz muitas coisas. E assim, eu comecei a desacreditar mesmo, eu não acreditava mais em Deus. Quando eu comecei a me relacionar com o Davi, ele me trouxe, e eu comecei a ouvir, mas assim, não mudava em nada, eu só vinha realmente para acompanhá-lo. E eu falava assim, não tenho vontade nenhuma de ir, só vou mesmo para te acompanhar. E assim, graças a Deus também pela vida dele, por ter insistido, porque chegou uma época que eu não queria vir mais. E assim, a fé vem pelo ouvir, né? E assim, graças a Deus eu tive a oportunidade de estar aqui nessa igreja, onde a gente realmente tem a oportunidade de ter acesso ao leite genuíno, sabe? Tipo assim, a verdade. O verdadeiro evangelho, não o que é pregado lá fora. Eu não sei quando, mas a ficha caiu e eu me um dia realmente me foi revelado todo o plano da salvação, que eu não fazia a menor ideia. E assim, eu estou num momento agora onde não tem mais para onde voltar, porque me foi revelado e essa revelação, ou ela vai me servir para condenação ou para salvação. E eu escolho a salvação. Graças a Deus. Thaís, perante a mim, perante ao povo de Deus e perante o próprio Deus, você confessa o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Senhor e Salvador, onde não há outro, nem outros caminhos, nem outras verdades, mas somente a dele quanto à sua salvação? Sim. Pode abaixar aqui. Segura aqui. Pode baixar para não molhar. Thaís Gurupi, eu te batizo. Pode baixar mais um pouquinho. Isso. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Receba as nossas orações, o nosso clamor e a alegria do Senhor. Amém, Senhor. Graças a Deus. Vamos orar por ela? Senhor, meu Deus, meu Pai, quero orar pela Thaís, Pai querido. Uma longa jornada
para alguns minutos aqui na frente sendo batizada. Mas que importância isso tem na vida dela? Ah, Deus, isso é extraordinário. Toda vez que você se sentir fraca, toda vez que você pensar em desistir, se lembra do voto que você fez aqui na frente. São como os votos feitos no casamento, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E que você nunca olhe para trás. Que o Senhor te fortaleça e te guarda, que o Espírito dele te encha de tal forma que você persevere até o último dia da sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Amém. Vou te dar o quadro, tá? Eu afundei meu barco no tira uma fotinha. Afundei meu barco no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Procura parar quando acabar. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou completamente teu, sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você. Eu sou com você, eu sou com você, com você. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas chegou aqui desse tamanho, agora já me passou. Bem, Lucas, a gente conheceu ele no jiu-jitsu, né? Fazia o Breno, depois o Robert entrou, a gente conheceu o Lucas lá. E aí teve um culto jovem aqui, o professor de jiu-jitsu chamou ele para vir aqui, né? E aí a gente sorteou uma Bíblia naquela noite. E quem ganhou a Bíblia? O Lucas. Aí no dia seguinte,
9 horas da manhã ele estava ali, para a escola dominical. Fala aí, por favor, que não dá não. – 22 anos fazendo isso não muda, né? Mas quer falar um pouquinho de você, Lucas, da sua história, todo o processo até chegar aqui hoje? Posso falar? Bom dia, gente. Desde cedo, a minha caminhada ela sempre foi muito difícil, né? Então eu decidi caminhar com Cristo, mas antes disso ele já tinha me tocado, né? E eu cheguei aqui com 13 para 14, né? Cheguei aqui com 13 para 14, ouvi o Evangelho, né? Mas eu me desviei por um tempo, por um curto período, e eu voltei transformado, voltei com uma sede realmente de Cristo. E como isso acabou de falar, não tem, quando ele te lasca com os laços dele de amor, não tem para onde você ir. E isso. E quando o Lucas falou assim, pastor, ele tinha as lutas dele, né? A gente conversou e tal, ele falou, pastor, não quero mais ficar na igreja, não quero ir embora. E com o coração muito partido eu disse, vai. Mas se Deus te chamar, você volta. Que a gente vai estar aqui com os braços abertos para você. E foi o que ele fez. Ele precisava ir lá fora. E voltou. De volta quebrada, né? Mas volta. As lutas dele dentro de casa, a gente sabe que as pessoas da liderança mais próximas. E uma pessoa assim que nunca desistiu do Lucas foi a tia Ana, né? Mesmo quando ele tinha saído da igreja, ela continuou ligando para ele e me trazia as notícias dele. E ele passou a ser chamado de improvável, né? Foi tentar jogar, teve jogador de futebol até ano passado, fez todos os testes aí, jogou em clube. Mas o que Deus tem para ele há de se revelar. E ano passado ele ia se batizar, mas ele disse, eu ainda não estou pronto. Eu falei, tu vai ficar pronto quando? Com 100, né? Mas esse ano ele já tinha entendido muito mais a graça de Deus e o favor dele, aquele que nos chamou sendo pecadores, né? Agora que ele vai nos jogar fora, não é verdade? Depois que a gente é transformado, mudado, dado o seu espírito, ele não risca mais. Então um processo é só um para frente. O alvo, né? Pode vir para cá, Lucas. Oi? Fez 2 cursos de batismo. Mas fez. Tá afiado, né? Lucas, você é um jovem, alguém que eu admiro muito. Alguém que eu chamo de improvável, porque tinha tudo para estar lá fora e está aqui dentro hoje. E todos nós somos improváveis, né? Mas temos mais improváveis ainda. E eu fico muito feliz por você, Espírito Santo, ter te levado a esse momento. E a pergunta que eu vou fazer, você já responde todos os dias com a sua vida. Mas publicamente, perante mim, perante o povo de Deus, e principalmente perante os anjos de Deus, perante Ele, você confessa que o Senhor Jesus é o teu único Salvador e Senhor, que não há outro nessa vida, que não existe meios pelos quais a gente possa ser aceito pelo Deus, a não ser pela fé no sacrifício de Jesus no nosso lugar? Sim. Por isso eu oro por você,
E neste momento eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas, eu te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em ordenança, em cumprimento ao seu mandamento, à sua ordenança de batizar todo aquele que crê. Senhor, tomo Lucas nas tuas mãos, Pai. Renova, Deus amado, a cada dia mais a sua caminhada em fé. Que teu Espírito fortaleça. Muitas serão as tentações, muitas serão as oportunidades, mas que esse ato aqui, Senhor amado, essa inclusão, Pai querido, possa sempre estar na sua mente, do compromisso que você assumiu perante Deus e perante o povo. Que você receba, mediante a graça de Deus, tudo que é necessário para você glorificar a Deus com a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. A quem tenho eu no céu, além de ti? Deus te abençoe, meu irmão. Chama a vovó dele aqui, cara. Essa avó que faz de tudo por ele. Trancos e barrancos, está lá ajudando ele, está sempre querendo o melhor para ele. Eu estou disposto a morrer por ti. E construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Eu estou apaixonado. Estou apaixonado. Esperar acabou. Não sei o que fazer sem ti, Senhor. O que fazer? Para onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? O que fazer? Para onde ir se só tu
Deus. Pode ficar aqui, filho. Bem, quem não sabe, o Breno é meu filho, né? Igualzinho a mim, né? Com exceção do cabelo. Mas hoje é o dia da profissão de fé dele e da confirmação de fé dele. Você sabe que as igrejas reformadas, aos filhos que nascem dos membros da igreja, pelo menos um dos pais sendo cristão, eles passam são batizados nas águas. Todavia, não para remissão de pecados. Todavia, não para que eles venham agora foi batizado, está tudo certo. Não, eles quando crescem têm que confirmar a fé que lhe foi ensinada na igreja. Como isso, pastor? Quando Deus instituiu a circuncisão no Antigo Testamento, os filhos tinham que ser circuncidados. Os filhos tinham que ser circuncidados, os filhos dos judeus. E aí o que acontecia? Quando Jesus vem, a Páscoa é transformada na ceia. A circuncisão passa a ser o batismo e a circuncisão é do coração. Então, como era obrigatório para todos os filhos no Antigo Testamento, nós entendemos que os filhos também têm que ser inclusos na aliança. Mas que quando crescem, tem que fazer a confirmação da fé. Confessar a Cristo. Eu queria que botasse, por favor, aqui, Duda, Romanos 10, versículo 9 a 11. Romanos 10, versículo 9 a 11. Que é um texto para todos nós, né? Pois a Escritura diz... Pode voltar um pouquinho? Volta é 9, né? Se com a boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pula. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, o que ele vai fazer é aquilo que com o coração se crê, né? E com a boca se confessa. Breno, eu como pastor e o restante do povo de Jesus Cristo que se encontra aqui pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida que está em Jesus Cristo, a você, filho, herdeiro da igreja, amor e a paz de Deus esteja sobre você. Nós temos lembrado de você em nossas orações, desejando a saúde e a prosperidade do seu coração, persuadidos de que a fé sincera de seus pais lhe é também concedida. Ao passo que tantos outros alcançaram estes privilégios com grande custo. Você, meu filho, você nasceu na igreja. Você nasceu no meio do povo de Deus. E você foi selado na infância pelo batismo. Para você tem sido de grande proveito o ser membro da igreja. Por isso você herda os benefícios da nova aliança. Não somente a lei e os profetas, mas também a obra consumada em e por Cristo. A dispensação do Espírito Santo. Herda também os oráculos de Deus completos. A educação na família cristã. As orações dos seus pais. A instrução e a disciplina da igreja. Tudo isso foi um privilégio para você, que muitos chegaram aqui quebrados na vida, arrebentados pelas suas decisões, e você teve o privilégio de herdar os oráculos de Deus,
o amor dos irmãos, as orações, as instruções, o exemplo falho dos seus pais, mas sempre querendo acertar. Por isso, filho, você confessa pessoalmente a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Perdão. Você confessa pessoalmente a Deus Pai, por Pai, a Deus o Filho por o seu único Salvador, único suficiente, ao Espírito Santo por seu santificador e consolador, de acordo com Romanos 10, 9 e 11. Sim. Você promete continuar nesta fé e, com o auxílio da graça divina, cumprir todos os deveres dela, no uso diligente dos meios de graça, ou seja, oração, leitura da palavra, ceia, congregar. Tudo isso é meio de graça para o teu fortalecimento em fé. Na sujeição às autoridades dessa igreja, na paz e no amor dos irmãos. Sim. Eu exorto diante de Deus, que faz vivas todas as coisas, e diante de Jesus Cristo, que sob Pôncio Pilatos deu uma boa confissão, que guarde este pacto, filho, sem mácula nem repreensão, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome da igreja de Jesus Cristo, seu Senhor e cabeça, seja bem-vindo. Eu recebo a plena comunhão com o povo de Deus. Amém? A igreja, nesse momento, gostaria que abrisse Isaías 54, versículo 10. Isaías 54, versículo 10, diz assim, vamos ler todos juntos, por favor? Isaías 54, 10. Eu queria que vocês abrissem a boca e lessem novamente. 54, 10. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. Amém? Eu creio na misericórdia do Senhor. Foi falado no Salmo 89 para a descendência de Davi, e assim tem sido na vida daqueles que confessam Jesus. Ele jamais vai tirar a sua misericórdia. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu imponho as mãos em oração pela vida do Breno, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor o conduza, porque até aqui tem sido assim, Pai. Foi Tu que o chamaste, é Tu que o convences, é Tu que o guia. Por isso, Deus, neste momento eu te peço, dá força, conforto, consolo e sabedoria do alto para ele, Pai, para que ele possa continuar no Teu caminho, te glorificando, te exaltando com a sua vida. Senhor, que em nome de Jesus ele receba graça sobre graça da Tua parte. Amém, Pai. Amém, amém. Glória a Deus. Quer falar? Um pouquinho? Fala alguma coisa. Só um pouquinho. Eu esqueci de deixar ele falar. Eu cresci nesse meio, eu convivi aqui e em vários momentos da minha vida, ainda assim eu experimentei das coisas do mundo, principalmente no período da pandemia, que eu acho que houve um enfraquecimento de muita gente pela dificuldade, a minha, do Lucas. Mas eu sempre tive certeza de que aqui era meu lugar. Graças a Deus. Graças a Deus. De que lá fora é ilusório, isso não preenche. É vazio, é escasso. Aqui, graças a Deus, o Senhor tinha oportunidade
Pelo menos sinto convicção na minha vida. Amém, filho. Amém. Vem, moço. Vó. Vó. Mana. Muitos joelhos no chão, anos após ano, e mesmo assim é da vontade de Deus, Ele faz. Se não for, não faz. Muitos anos clamando, chorando e pedindo a Deus que Ele pudesse levar meu filho a esse momento aqui, e desse momento aos mais altos. Agora ele faz 18 anos de idade. Eu nunca tive pressa de batizar ele enquanto ele não desse um bom testemunho. Não que ele não desse, ele sempre foi um garoto calmo, tranquilo, teve seus momentos, como ele falou, faz parte. Mas eu queria que ele chegasse a esse momento, não eu, porque o pai fica ansioso para batizar o filho, né? Ou para fazer a confissão, mas eu queria que chegasse o momento dele. E Deus conduziu esse momento. E eu glorifico a Deus por isso e agradeço eternamente. Amém, Jesus. Amém, Pai. Amém. Mais uma. Pode amar, mesmo sabendo meus pecados, sabendo que eu faço de errado. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo Chama a Larissa, Lari, esqueci você. e que o meu coração já não bate. Você aqui é o friend dele. Aí eu quero. Pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria. Se a morte Tira deles dois aqui, ó. Tira deles dois. Pode tirar deles dois. Vocês dois. ele me confia. A aposta pesada aqui. E ainda me espera. A pandemia trouxe coisa boa também. Me abraça quando estou chorando, segura as minhas mãos. Ah, filha, você aí, eu esqueci de botar ela girar. Esqueci. Das chamas de amor que ardem. Vocês podem subir aqui os três. Pode continuar cantando, filho. Deixa ele subir aqui. Se podem comer Só vocês três lá tirando foto. com uma flecha que chora em meu peito. Enquanto eu choro, tenho meu coração. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, entre braços abertos é o meu lugar. Me leva pra Ó, por favor. A gente já está com o horário todo estourado, tá? Mas tenha misericórdia. Se alguém tiver um compromisso real aí que tenha que ir, a gente tá tranquilo. A gente vai passar a primeira ceia deles agora, né?
Hã? A ceia não é almoço, tá? Eu sei que tá com fome, vai comer 3 pães de uma vez só, não. Vai ter um almoço de grátis aqui depois, tá?